Vocês estão felizes, irmãos? Ontem morreu, né, o Silvio Santos, um dos mais famosos aí do Brasil, né? Você sabe quem que é o mais famoso do Brasil, não? Hoje? Não é o Silvio Santos, é o Neymar, né? Mas é um homem bem ilustre aí, né? Autor daquela canção maravilhosa, Doutor, eu não me engano, né? Meu coração é corintiano. Então, né? Vocês não lembram dessa música, gente? Um clássico. Mas, né, tirando o sensacionalismo, né, que fizeram, né, porque agora todo mundo que quer, estão até fazendo montagem agora na foto com o Silvio Santos, né? Todo mundo quer estar com ele na foto, né, o pessoal. Mas tô falando disso porque a gente vai falar de morte hoje, né? Olha que legal. Aleluia, que bacana, né? O texto que a gente vai ler, meus queridos, nada mais é que a continuação. Hoje eu tenho essa missão, né? Nós estamos na 5ª mensagem dessa série de exposição à carta aos Hebreus, considerado aí por muitos pregadores o 5º evangelho, uma carta bem complexa até em alguns pontos, e graças a Deus, né, nós combinamos aí também uma certa liberdade ao expor, né, e não se limitar a verso a verso, mas trazer uma exposição aplicável para os dias de hoje e para nós também, amém, meus irmãos? Para que também não fique cansativo, exaustivo, até porque essa expedição, né, essa exposição vai durar bastante, né? Então por isso que a gente vai fazer uns intervalos aí no meio, enfim, mas estamos na 5ª mensagem e hoje eu encerro o capítulo 2, né? Então tem um chão ainda pela frente aí, não sei nem se vamos terminar, né, assim, de maneira completa, até o prazo aí que a gente pensou, mas não chegamos a nem dar uma data por causa disso, e caminhamos aí com um pouco mais de liberdade. Então, Hebreus, capítulo 2, semana passada a gente foi do 5 ao 9, hoje então a gente finaliza do 10 ao 18, apesar de que, domingo passado, nós falamos sobre essa diferença do capítulo 2 do capítulo 1, né? Acerca de que no capítulo 1 fala da divindade de Jesus e da sua exaltação, né? A superioridade dele. Quantos estão me ouvindo? E no capítulo 2 já fala mais da sua humanidade e da sua humilhação. E que essa humilhação, olhe para mim por favor, que essa humilhação, esse sofrimento que Jesus, porque não bastou só ele morrer, não era só morrer, mas não, ele ainda vai sofrer. E que essa humilhação, esse sofrimento foi um método de Deus para santificar, um método de Deus para que Jesus então fosse exaltado. Por isso que o texto que a gente lê lá fala sobre que Deus o aperfeiçoou. Como assim aperfeiçoar aquilo que já é perfeito? Jesus é perfeito, posso ouvir amém? Ele é perfeito, perfeito Deus e perfeito homem, como nós falamos semana passada. Mas esse aperfeiçoamento é exatamente porque ele foi colocado por um tempo menor do que os anjos, para que ele morresse, para que ele sofresse. Um Deus encarnado, e nós falamos disso semana passada, que não existe maior vergonha, maior humilhação que poderia existir do que um Deus, ou melhor, o único Deus, se esvaziar tanto, para se colocar em carne humana, abrir mão de toda a sua divindade, dos seus atributos. Meu Deus, cara, isso para mim sabe, por mais que a gente já sabe, isso me choca, porque nós podemos ver, e o autor de Hebreus quer deixar bem isso claro, que nós nunca vamos poder olhar para Jesus e dizer assim: o Senhor não entende o meu sofrimento, o Senhor não sabe o que eu estou passando, fácil é falar daí de cima.
né? O Senhor não sabe o que eu estou passando. Então isso nunca seria possível, nunca é possível para nós, exatamente porque Deus se fez carne. E não só uma empatia, mas Ele nos socorreu assim. Ele veio nos socorrer, pagando esse preço que era impossível ser pago, somente uma divindade morrendo. Se o salário do pecado era morte, somente alguém sem pecado morrendo pagaria a dívida. E como se alguém sem pecado, se não fosse Ele mesmo? Por isso que Ele se entregou a si mesmo, por isso que Ele é o sumo sacerdote, Ele é o cordeiro e Ele é o sacerdote, que se entrega a si mesmo. A gente viu isso, a gente vê isso na continuação. E falamos então das maravilhas bíblicas que a gente contempla, mas que até os anjos ansiavam em saber como que Deus ia realizar essa maravilha, como que Ele ia se fazer homem, como que isso ia acontecer. E Jesus é a expressão disso. Quantos estão felizes ainda? E a gente vê então alguém onisciente fazendo perguntas. A gente vê alguém onipotente orando, pedindo ao Pai. Alguém que é onipresente, andando a pé, né, de sandália, nas ruas empoeiradas da Palestina, por quilômetros adentro. Ah, irmão. E a gente às vezes se achando porque deixou uma bicicletinha para trás. Segui Jesus, renunciei tanta coisa. Então, hoje, dando continuidade, eu queria ler o texto. Vamos ler tudo, depois a gente fala. Como eu disse, eu não vou verso a verso hoje, eu vou dar ênfase ao versículo 14 e 15. Mas vamos lendo. Pois Deus, verso 10, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, e isto é, os seus filhos, tornassem parte da glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. A gente vê a questão da ênfase aqui no muitos, porque a gente sabe que a morte de Jesus e a sua ressurreição não é para todos. A gente sabe que não serão todos salvos, mas muitos. E esse muitos aqui são, o contexto aqui deixa claro, os filhos, os que nós acreditamos como escolhidos. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto Ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, né? Ele se colocou, Ele é o primogênito, né? Sendo o unigênito de Deus, se colocou agora como primogênito, porque é o primeiro de muitos que viriam. Como Ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de Ti aos meus irmãos, e Te louvarei na reunião do povo, ou na congregação. Eu estou lendo na linguagem de hoje, eu esqueci de avisar. E aqui a gente sabe que é uma citação aos Salmos. Voltando aqui, irmãos, olha só, né? Hebreus, o autor ele faz muitas citações mesmo acerca do Velho Testamento, e aqui é mais uma, os Salmos 22, um Salmos messiânico, os Salmos que o próprio Jesus cita na crucificação, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então aqui o autor faz a citação, e o verso 13, e diz também: eu confiarei nele,
E diz ainda mais: aqui estou com os filhos que Deus me deu. E aqui é uma citação a Isaías, verso 14. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem o poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte, por causa do pavor da morte. E o 16, é claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como diz as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Diga amém. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Amém, irmãos? Eu queria pedir para o Marquinhos orar por mim. Você pode, Marquinhos, por favor? Né? Para a gente dar continuidade. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do teu filho João. Pedimos que o Senhor venha sobre a vida dele, trazendo espírito de sabedoria e de revelação, Pai, enchendo ele com a tua presença nesse momento. Nós somos também, Pai, gratos pela vida dele, Senhor, por todo o serviço dele, pela pregação do Evangelho, Deus. Nós oramos que o nosso coração esteja preparado e fértil para receber a tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora sim, né? Então, irmãos, o assunto predominante no capítulo 2 de Hebreus é a encarnação e o sofrimento de Cristo. Esse é o assunto predominante. E também, e foi o que a gente falou semana passada, e também como isso foi, esse sofrimento, morte e ressurreição é essencial para a nossa salvação. Esse destaque do aperfeiçoamento. Mas que esse aperfeiçoamento fez o quê? Fez Jesus perfeito, que ele já é, mas vencendo, como nós falamos também semana passada, triunfando sobre principados e potestades, humilhando principados e potestades, morrendo na cruz como homem, passando por tudo que ele passou, sendo homem, e assim ele humilhou, ele triunfou, envergonhou principados e potestades, e vencendo a morte, ressuscitando. Vence também aquele que possuía a autoridade, a chave da morte, que era o diabo. E a gente pode sim, né, concordar com isso, porque sabemos que essa autoridade geral que Adão tinha foi passada assim para Satanás, vamos dizer assim, para essa opressão, e que agora Jesus morrendo, mas ressuscitando, vence sobre a morte. E ele, sendo santo, morrendo no lugar dos pecadores, pagando a dívida, ele vence também o pecado. Eu posso ouvir amém, irmãos? Isso é maravilhoso para nós. O impacto que isso trouxe para as nossas vidas. Então, eu quero falar hoje sobre o pecado e sobre a morte. Deus veio como homem e venceu o pecado. Já parou para pensar nisso? Não tem como a gente...
não vou nem entrar nesse ponto, mas porque a gente sempre acha que talvez faria diferente de Adão, né? Aliás, hoje em dia a gente não pensa mais assim, né? Fomos iluminados. Não, até pensa. Na verdade eu tô vendo à frente, né? Eu estou dizendo, não é correto mais que pensamos assim. Não faz mais sentido pensarmos assim. Mas como já pensamos, dizer, pô, que vacilo. Quantas pessoas faz piadinha dizendo, vou chegar no céu lá, vou pegar o Adão. Não, vou tirar satisfação com Eva. E não, como se a gente fosse fazer diferente. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Que não, faríamos a mesma coisa. Ou pior. E a transferência de responsabilidade nos persegue até hoje. Quando Adão disse, a mulher que o Senhor me deu. E a mulher disse, foi a serpente que me enganou. E quando Deus foi falar com a serpente, ela vazou, não sobrou para ninguém. Ninguém assume o B.O. Né? E a gente não é muito diferente hoje não, de dizer, mas é porque eu nasci pobre. Mas é porque me fizeram, me falaram. Mas os meus pais, eu não tive pai. E aí por aí vai a nossa lista de desculpas, né? Mas ele veio como homem e venceu o pecado. Posso ouvir amém? A profecia se cumpre e ele pisa na cabeça da serpente, ainda que tenha o seu calcanhar ferido. E vencendo o diabo ele venceu. Aliás, vencendo o pecado ele venceu o diabo e a morte. Pode falar amém também. Porque essa reflexão de hoje é para nos tornar, aliás, nos potencializar na nossa fé e meditarmos um pouco mais sobre o pecado e também sobre a morte. Nós somos libertos de uma escravidão, escravos do pecado e escravos do pavor da morte. Porque no fundo, não é sobre morrer. No fundo, todo ser humano, a questão em si nem é tanto sobre morrer, mas é sobre o que acontece depois. Onde eu vou abrir os meus olhos? Então, fomos libertos dessa escravidão, de modo que podemos sim dizer que não somos mais escravos. Podemos sim vencer o pecado. Nós sabemos que o pecado ainda está com influência sobre a terra. Jesus venceu, mas o pecado não foi completamente eliminado. Jesus venceu o poder do pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vence. Mas a consumação final, o resultado pleno disso é a extinção. Na eternidade, onde não haverá a presença do pecado, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem luto. Quem está me ouvindo? Mas estamos então debaixo da influência do pecado. E precisamos então vencer os impulsos que queimam dentro de nós. Olha aqui para mim, porque a grande questão aqui é um dilema entre a nossa carne e o nosso espírito, e esse dilema vai continuar para o resto das nossas vidas. Essa luta ela vai continuar até o fim. E poxa vida, quantos se perderam tanto ao ponto de acreditar que era possível vencer o pecado definitivamente. E outros que pensaram, não tem o que fazer, então se entrega logo. Olha que difícil que é compreender o equilíbrio.
como nós nos vemos no meio disso tudo, como você trata o pecado, porque a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que se dissemos que não pecamos, somos mentirosos, o texto diz. Então pronto, nós não vamos nem entrar nesse detalhe. É um pecador com o microfone na mão falando para outros pecadores. A questão é como lidamos com isso. Se fomos libertos, se não somos mais escravos, como vamos lidar com esses impulsos que ardem dentro de nós? Para prevalecermos em alguma coisa, prevalecermos nos recursos, prevalecermos nos prazeres, prevalecermos em status. Olha para mim, por favor, é totalmente o caminho oposto à humilhação que nós queremos. Vamos lá, quem quer ser humilhado? Quem quer ser envergonhado? Mas é isso que nós precisamos entender. A partir do momento que fomos libertos, não somos mais escravos do pecado, nós podemos sim. A vergonha mudou de lado. Não é mais vergonhoso. O que eles veem é mais vergonhoso que os céus veem. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Temos impulsos, mas eles não podem, não devem, e de fato não nos dominam. Posso ouvir amém, irmãos? Nós temos esses impulsos, mas por causa de Cristo, esses impulsos não nos dominam mais. Não são eles que ditam as regras mais. Não são eles que definem. Temos desejos, mas não são eles que dominam. Temos pensamentos pecaminosos. Você se surpreenderia. Aliás, acho que ninguém se surpreende, vai. Sejamos sinceros uns com os outros. Imagine que se os seus pensamentos passassem aqui na tela agora. Que vergonha, que horrível. Qual é o nível de depravação que nós não veríamos? Qual o nível de falsidade, mentira, arrogância que nós falaríamos, meu Deus, contemplaríamos. Ou seja, não nos enganemos. Os nossos pensamentos pecaminosos estão aí, estão vivos. Mas em Cristo não somos escravos deles. É sobre isso. Não mais escravo. Não dominam mais. Mesmo existindo um demônio dentro de você, irmão. E eu não digo isso no literal. Ou também. Mesmo existindo um demônio, uma fera, uma besta faminta, que tem anseios e ardências pelo pecado, mesmo assim, em Cristo, nós temos força para não ser mais escravo desses impulsos. Eu lembro que foram 10 anos. Isso, 4 anos. 4 anos usando drogas mais consideradas mais leves, né? Aquela que você ainda consegue trabalhar, você ainda consegue conversar, você ainda consegue ter uma vida social, mesmo que com pessoas não tão sociais, mas você acaba tendo uma vida social, né? Uma droga que, né, no meu caso eu guardava no congelador da minha geladeira, né? Sempre que eu queria eu ia lá e preparava, enrolava um baseado e vivia assim. Nos 4 anos foi assim até então, e aparentemente na ótica do mundo, vamos dizer assim, tranquilo. Nem tanto, mas tranquilo. Mas a partir do momento que eu sabe aquela velha historinha, parece coisinha boba,
Lembra daquela, só os mais antigos vai lembrar daquelas propagandas, né? Droga, nem morto, pá, pum, né? Lembra daquela, né? E aquilo ali é tão real, né? Porque eu sempre repudiei drogas químicas e chamava os caras de tudo quanto é nome. Ofendia quem consumia drogas químicas. Não, o negócio é o verde, é o natural. E um dia, atrás do natural, não tendo o natural, aquilo que todo mundo fala, aconteceu. O cara falou, tem esse aqui. Eu falei, não, tá me tirando. Sai fora, não sei o quê. Aí os caras deram uma insistida, não, mas tal, é massa, é isso. Eu, não. Aí eles falaram, então vaza. Então deixa nós quietos aqui. Eu falei, mas talvez não é tão ruim assim. Né? Ia ficar sem nada. E eu provei, e aí foram mais 6 anos de ladeira abaixo. E os limites foram acabar com toda a vida social. E aí impossibilidade de trabalhar. Impossibilidade de trabalhar, porque quando eu conseguia terminar o mês de trabalho e receber, quando eu conseguia, o pagamento ia todo. Eu já contei isso aqui várias vezes para vocês. Como eu gastei um pagamento inteiro, e cheguei em casa e a Aline só tinha arroz para comer. Sabe, então eu já contei esse testemunho. Mas o que eu estou querendo dizer é que um dia, para disfarçar, com 8 paradas ainda no bolso, para fumar depois do culto, eu fui na igreja. E aquele dia Deus falou comigo. E a voz que eu ouvi, e tudo aquilo que foi gerado dentro de mim, me deu uma força para dizer não. Eu tive força para dizer não. Eu estava com 8 paradas, eu fumei 10 anos. Mas eu consegui dizer não. Não ao ponto de saber que eu podia jogar aquilo fora. E para quem é um viciado, jogar fora é irracional até. Então eu estou falando de que não importa o nível de demônio que nos assola, o nível de capeta, que nos atormenta por dentro, que nos atormenta na mente. Eu estou dizendo que em Cristo nós temos a força para dizer não. Em Cristo nós temos a força para dizer não e não ser mais dominado, não ser mais governado. Quem está me ouvindo aí, pelo amor de Jesus Cristo? Podemos sim ter coisas terríveis, mas temos um Cristo que nos impede de agirmos como animais. Porque é isso que somos quando obedecemos apenas os nossos instintos. Animais no relacionamento, no trato com as pessoas. Animais na busca de saciar-se. Cristo deixou um caminho aberto para vencermos o mal e todo o mal que há dentro de nós. Esse caminho está aberto. Nós podemos andar por ele para vencermos esse mal que nos assola. Então, meus irmãos, o pecado, ele não é mais a nossa alegria, ele é a nossa tristeza. Quem está me ouvindo? O pecado não é mais a nossa alegria, mas é a nossa tristeza. O pecado não é mais a glória, o êxtase, mas é a vergonha. O pecado não é mais saúde, mas é doença. Mas é verdade que ainda pecamos.
E que nós nos submetemos à nossa carne, quando ela diz eu quero. E até mesmo premeditadamente. Porque a gente fala sobre o pecado ser um acidente na nossa vida. Falamos ou não falamos? Não, o pecado é um acidente. Sim, e de fato é. E precisamos compreender isso de maneira plena. É um acidente exatamente porque não faz mais parte de algo que você quer. Ninguém sai de casa querendo cometer um acidente, a não ser um louco. E aí a gente já entende. Mas o fato de falarmos, né, de pronunciarmos que o pecado é um acidente, nos faz às vezes esquecer que muitas das vezes premeditamos. Ninguém acorda no motel com a amante sem perceber. Nossa, o que eu vim fazer aqui? Sim ou não? Premeditamos o play no vídeo, premeditamos os pensamentos, premeditamos a mentira que vai ser contada para poder sustentar a outra mentira que já foi contada antes, e porque agora é tarde demais falar a verdade, então continuamos enrolando até onde a gente pode. Premeditamos enganar, falsificar. E isso, precisamos saber como lidar. Por quê? Porque o que estamos fazendo é submetemos a nossa carne, ao qual está em peleja com o nosso espírito. E aí nós cedemos, perdemos aquele round. E aí que está. Precisamos, olha para mim por favor, precisamos então nos atentar que a origem dessa submissão à nossa carne, muitas das vezes, às vezes a gente não vai conseguir nem entender por quê. Olha, eu falo para você que um pensamento que me perseguia por muito tempo é que as minhas piores quedas, minhas piores falhas, não só quedas de pecado, mas minhas piores labutas, sempre vinham em sequência de algo muito bom, em sequência de uma grande vitória. É muito louco isso. Eu não sei se é porque a gente baixa a guarda, eu não sei porquê. E eu lembro que uma vez orando acerca disso, eu comecei a lembrar de Elias, que realizou o maior show pirotécnico da história, e orou 5 minutos. Os profetas de Baal orou das 9 ao meio-dia, se cortavam e diziam: responde-nos, Baal. E Elias dizia: talvez está dormindo, talvez ele está ocupado. E quando Elias foi orar, ele disse: Senhor, mostra que tu és o único Deus, e que o que eu faço aqui, eu estou fazendo o que o Senhor falou para mim fazer. Mostra que o Senhor é Deus. E aí chove fogo do céu, irmão, e queima o sacrifício, que já estava encharcado de água. Queima tudo, queima as cinzas. E o povo na hora, como nós, porque a gente às vezes acha que, sei lá, nós somos Elias, né? Mania nós, né? A gente sempre é o Davi que vai tacar pedra no Golias. A gente nunca é Israel que está com medo, acovardado. E Jesus é o Davi, amém? É Ele que vai lá e enfrenta o que a gente não pode enfrentar. Mas que depois deu coragem, né? Aí Israel, uau! Veio, Golias caiu no chão, perdeu a cabeça. Falou: agora nós conseguimos matar qualquer um. E o povo está lá, dividido, porque o que levou tudo isso foi Elias dizer: até quando, Israel, vocês vão cochear em 2 pensamentos? Se Deus é Deus ou se Baal é Deus? E aí então aquela coisa acontece, fogo no céu, e o povo então cai com o rosto em terra, começa a jogar as poeiras dentro de si, rasgar suas roupas e gritar em alta voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
E olhando para Elias, dizem, e agora? Elias falou, então agora vocês eliminam, né, a concorrência. E a gente vê esse ato acontecer, e logo em seguida, não demorou, estou falando logo em seguida, Elias fica com medo de uma mulher. Tudo bem, até nós, até hoje, mas sabe, mas Elias fica com medo, vai para a caverna e pede a morte. O cara não só ficou triste, não, ele pediu para morrer. Oh Deus, mata. Ai. Sabe, irmãos, precisamos talvez então sermos mais vigilantes quando está indo tudo bem. Quando algo muito bom acontece, não é hora de baixarmos a guarda. E talvez ter isso em mente já faz nos prepararmos. Quem está entendendo? Então, essa submissão, esse submeter-se à carne, é porque sempre está ligado à nossa falha, à nossa negligência, à nossa ociosidade. Poxa vida, foi não indo para a guerra que Davi teve a sua pior queda. Foi não indo para a guerra. Ele não precisava nem lutar, ele só precisava estar lá, sentado num cavalo e comandando. E de fato ele nem precisava pegar a espada. E também não estou dizendo, ele tinha que ir em todas as guerras. Nem quero entrar nisso, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu só estou dizendo que foi o fato dele não ir, que fez com que ele ficasse ocioso em casa, e dando um rolé por cima. E a gente não sabe, a Bíblia não conta, mas com certeza os olhos dele já procurou algo que ele já conhecia. Quem vai garantir que ele já não sabia quem era a Betseba? Quem está aqui, irmãos? Então falha, negligência. E hoje o pecado de hoje para nós, que é a tolerância. Toleramos e vamos tolerando cada vez mais. Começa sutil, né? Começa sutil, com palavrões que vão se tornando depois promiscuidades. E a nossa presença no ambiente que talvez deveria, e eu não estou falando isso de forma mística, ou triunfalista, ou muito menos religiosa, mas eu estou dizendo, talvez a nossa presença em certos locais, em certos ambientes, deveria inibir o pecado e não potencializá-lo, ou não é nem potencializá-lo, mas no sentido de neutralizar, no sentido em vez da gente estar neutralizando, em vez da gente estar de alguma forma inibindo, de alguma forma fazendo as pessoas falarem assim, não vou falar porque está aqui, não vou fazer porque fulano está aqui, fulano pensa diferente. Não é fulano é crente, entendeu o que eu estou querendo dizer? Não é sobre isso não, porque pensando assim a gente foi parar na vala. E quantos irmãos aí até hoje às vezes não se reúnem com a família porque pensa que a família é a tal da roda dos escarnecedores. Pelo amor de Deus, então não é disso que eu estou falando não. Eu estou falando que pessoas que conhecem você, o seu caráter e a maneira como você conduz, vão evitar de fazer coisas e falar coisas na sua frente, perto de você. E não porque você corrige, entendeu? Não é porque você diz, tá amarrado. Não, mas é porque te conhece. E se não te conhece, fica tranquilo, não tem como. Esses dias uma mulher, fazia muito tempo que ninguém me xingava. Pelo menos eu nem lembro quando foi a última vez que alguém me xingou, sabe? Mas esses dias eu fui pela frente, pelo menos, que eu ouvisse, né? Mas eu voltando do trabalho, voltando da rota lá com as crianças, na Ana Luísa ali,
dois quebra-molas ali na frente do Abel, ali, para quem conhece, que eu sempre viro antes, para não passar nos dois quebra-molas. Eu tenho um negócio com quebra-mola, entendeu? Aí, para não passar nos quebra-molas, eu viro antes. E aí, poxa, eu fui virar, que é uma esquina de um restaurante ali. Aí, tinha o quê? Uma rua tão estreita, e aí tinha dois carros estacionados, um desse lado e outro daquele, aquele clássico, que só passa um carro. Beleza, pô, eu tô vindo aqui, não tem ninguém vindo lá, é preferencial, é minha. Dei a seta e entrei. No que eu entrei, vinha uma moça, bem, como é que chega? Igual o Pateta, lembra do Pateta quando ele entrava no carro? Parecia que a mulher vindo loucona, cara. E aí eu freiei, falei, pô, não vai passar nós dois. A preferencial é minha, eu já tinha entrado metade do carro. Poxa, é meio óbvio. Aí ela fez o quê? Aquela cara brava, deu uma ré, tirando um pouquinho de lado, eu passei. No que eu passei, ela, não sei o quê. Aí eu freiei, né? Freiei, aí ela freou também e falou assim, você não viu que não sei o quê, não sei o quê? Eu falei, mas foi você que avançou. E aí ela falou algumas palavras que não convém, mas eu fiquei tipo assim, eu segui, né? Porque ela me ofendeu, ela me xingou, né? E eu fiquei na hora, eu falei, cara, faz tempo que ninguém me xinga, rapaz, olha que coisa, né? E aí eu falei assim, mas, poxa, tem a ver com ela não me conhecer? Tem muito, porque se fosse um conhecido, aí eu vou dar outro exemplo, eu estava na frente da escola ali, do Baís, peguei a criança, estou saindo, olhei no meu retrovisor, não vem ninguém, dei a seta, estou saindo, vinha um pai, um homem, né, atravessando a faixa de pedestre mesmo que tem na frente da escola. Ele vinha vindo, só que eu não vi no ponto cego assim, a hora que eu vi ele já estava na frente do carro. Quando eu vi, eu só dei aquela freada. E ele tipo, viu que eu estava indo, sabe quando a pessoa vê que você está indo, já, tipo, começou a falar assim, e eu freiei, aí ele, pô, não sei o que, não xingando, mas alterado, não sei o que, ô João, entendeu? O cara mudou, ele me conhecia, rapaz, aí como é que você tá? Faz 4 anos que eu tô te procurando, cara, passa seu contato, não sei o que, eu falei, desculpa, eu quase te atropelei, aí ele, não, que isso, não sei o que, entendeu? Mas ele tava bravo, ele tava bravo, ele ia ficar bravo, mas ele me conhecia. Então mudou, né? Então, poxa, é óbvio que a menina lá alterou e tal. E eu queria até um dia encontrar ela para ver como que ia ser. Mas a questão é que não conhece, né? Então ofendeu mesmo, falou um monte. E o que eu estou querendo dizer é que a tolerância que nós vamos tendo ao pecado vai cada vez mais nos levar para situações aonde vamos acabar colocando em xeque a nossa fé. Cara, que terrível coisa é você ser confundido com alguém que não é um cristão. Enquanto nós deveríamos refletir Cristo. Quem está entendendo? E por último, então eu falei da falha, falei da negligência, falei da tolerância, e por último eu falo da distração. Outro inimigo dos nossos dias. Inimigo dos nossos dias, assim, muito superior a Sansão, por exemplo, que tinha o que fazer e ficou distraído com uma mulherada. Que levou ele a se abrir no lugar errado, com a pessoa errada. E era um cara que era para ser um sacerdote. Pensa, gente, pelo amor de Deus, nunca ninguém mais teve a força de Sansão. O cara eliminar 1000 caras na porrada, só com um pedaço de osso, e terminar como um palhaço, bobo da corte, cego. Tendo que se matar para poder cumprir o propósito.
Então a distração para os nossos dias é o que potencializa a ociosidade. Se eu dissesse que eu não tinha tempo para fazer uma caminhada, eu era um mentiroso. Eu tinha tempo, o problema é que eu estava no celular. Uma hora e meia. Que caminhando parece 3 dias. 8 quilômetros, menino. Mas a questão é que em 1 hora e meia no celular, você se atrasa para compromissos, porque não percebeu passar. E pelo amor de Deus, nada de pregação moralista ou legalista aqui, amém, irmãos? Só estou dizendo que baixamos a guarda, negligenciamos, nos tornamos tolerantes. E cada vez mais estamos como uma noiva adúltera, flertando com o pecado. Distraídos. Quero dizer, irmãos, que em Cristo a vitória já é certa. Em Cristo a vitória é nossa. E não, isso não é tema de uma igreja neopentecostal. A vitória é nossa, sim, mas porque Ele venceu. E em Cristo temos a vitória. A luta vai continuar por todos os dias da nossa vida. Mas se você lutar, você vai vencer. Ah não, agora é a hora de você falar amém. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui para mim, a luta vai continuar. Você vai sair daqui hoje tentado. Amanhã então a semana te aguarda aí com muitas coisas para te oferecer. Muitos pensamentos para ser atendidos. Muitos desejos a serem supridos. Muitas renúncias para serem evitadas. Porque nós evitamos, né? Evitamos a renúncia, evitamos se doar por alguém, evitamos tanta coisa. A luta vai continuar, mas em Cristo nós vamos vencer essa luta, porque Ele abriu o caminho da liberdade e da escravidão. Não somos mais escravos do pecado. Posso ouvir amém, irmãos? E no verso 16 a gente vê que essa encarnação dele não é apenas por empatia, mas é para nos socorrer, é para nos salvar. Por último, a morte. Fomos libertos do pavor da morte. Quantos estão me ouvindo? Fomos libertos do pavor da morte. Como eu disse, não é sobre a morte, de certa forma. Quando só temos o medo de morrer, isso pode falar muito sobre nós. Quando só temos o medo de morrer. Mas a grande maioria do homem, para não generalizar todos, não é sobre morrer, mas é sobre como termina. Para onde eu vou? O que vai acontecer? Onde eu vou abrir os meus olhos? Porque nós já somos maduros o suficiente para saber que Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Você já está lá sem Cristo. Você não precisa ser enviado para o inferno. Você já está sem Cristo. É só morrer. Porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E o crer aqui não depende de mim. Mas sim dele. Então, éramos escravos. E talvez, olha aqui para mim, talvez hoje entre nós ainda há aqueles que se perturbam. Talvez não mais escravos do pavor. Talvez não mais. Mas perturbados. E aí precisamos entender os motivos. Por que perturbado? Porque, mas é que eu não quero morrer. Ninguém quer. E eu vou dizer para você, sofrer a ira de Deus, muito menos.
Até o próprio Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice da ira de Deus, mas que seja feita a sua vontade. Então vamos lá, vamos ser maduros aqui. Poxa, ninguém quer sofrer a ira de Deus, isso é óbvio. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que Jesus venceu sobre a morte, e não somos mais escravos do pavor. Antes de Jesus, no Velho Testamento, nós vemos pessoas que morreram e ressuscitaram. Teve até um homem que a gente não sabe nem o nome, que ele foi jogado no túmulo de Eliseu, e ao encostar nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Temos relatos até mesmo no Novo Testamento, como Lázaro e outros, que ressuscitaram. A diferença é que eles ressuscitaram e morreram de novo. Jesus ressuscitou e permanece vivo. E está vivo hoje. Ele venceu a morte. E a morte para nós não é mais um desespero. Se você chegar num velório, se você chegar num cemitério, aonde existe 2 enterros acontecendo, e o enterro é daquele que temia o Senhor, que viveu, e não importa a idade, não importa a idade que ele tinha quando ele morreu. Ele morreu, os dias dele chegou ao fim. Mas aquele enterro, aonde as pessoas sabem que Jesus triunfou sobre a morte, não é um lugar de desespero, mas de esperança. Quantos estão me ouvindo? E se você tiver a oportunidade e eu andar um pouco mais à frente e encontrar um enterro de alguém que não temeu ao Senhor, alguém que não sabe para onde está indo, a família não sabe o que vai acontecer depois daquilo, os familiares, os amigos estão todos desesperados, não sabem. As pessoas se agarram no caixão, as pessoas choram, gritam, passam mal, desmaiam. Não, não, não. Ninguém aceita a morte, não é isso que eu estou dizendo, ninguém aceita. Eu estou dizendo que é a diferença do comportamento, é que não ficamos mais desesperados diante da morte, porque temos a esperança, porque Ele venceu a morte e nós sabemos para onde nós vamos. E como isso precisa ser uma verdade na sua vida. Como isso precisa ser verdade na sua vida, porque isso vai ditar como você vai viver também. Não desesperados, mas esperançosos. Porque Ele venceu a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Você tem certeza que quando abrir os olhos você vai estar com Ele na eternidade. Aonde vai ser, não importa. Aqui a gente deixa a escatologia de lado, porque aonde vai ser não faz a mínima diferença. O importante é com quem. Afinal de contas, o inferno nada mais é do que um lugar sem Ele, aonde só recebe da sua ira e não da sua presença e do seu amor. Quantos estão me ouvindo, meus irmãos? Como vamos terminar esse entendimento de hoje? Com esperança, libertos do pecado, perdoados, e sabendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esperançosos,
não conformados diante da morte, porque a morte é uma intrusa, nunca vamos conformar, nunca vamos aceitar. Então há aqueles que pensam demais na morte, isso também é ruim. Há aqueles que não pensam nunca, isso também não é bom. O que devemos ter como cristão é uma consciência de que a nossa hora vai chegar, e que quando chegar o nosso velório e o nosso enterro vai ser de tranquilidade, ainda que em lágrimas, mas em paz, em harmonia, em canções. Grandes homens na história, grandes homens na história. John Wesley, no leito de morte, disse: ainda bem que o Senhor está conosco. Olha o que o cara disse antes de morrer: ainda bem que o Senhor está conosco. Que tenhamos essa convicção, meus irmãos. Amém? Você pode ficar de pé.